um tipo de tipografia em cima de alguma coisa que a gente até está acostumado a ver, mas não muito. Mas é um problema num lugar assim, que primeiro não tem Ctrl+C e segundo, não tem muito suprimento de conteúdo. Nós estamos falando de desenho em corpo e principalmente de tatuagem. Boa tarde, eu não tenho muito costume de fazer palestra, então me desculpem se alguma coisa não der certo. Eu trabalho com tatuagem há 14 anos e eu acho que com letras eu comecei a me interessar um pouco mais, já tinha 2 anos de tatu e sempre foi uma coisa muito sem muito estudo, sem muita informação, foi mais pela estética e por gostar de tatu mesmo, letras. Então, nesse meio tempo eu fui usando algumas referências de outros tatuadores e algumas fontes prontas também, até conhecer, né, o universo da tipografia e da caligrafia, até então eu não conhecia. E a partir daí eu comecei a usar elementos fora da tatu também para conseguir fazer o meu trabalho da melhor forma. E enquanto eu vou estar falando um pouco mais da minha história, da história da tatu e de como se usa a tipografia na tatuagem, o Xamã vai estar fazendo uma tatuagem aqui. Xamã que trabalha comigo também foi aluno da Andréia Branco e nesse meio tempo a gente vai tentar fazer o que a gente sabe fazer. Falar um pouco da história da tatuagem no geral, né? Talvez um pouco aqui no Brasil. Não existe um ponto, nenhuma data específica de quando ou onde surgiu a tatuagem, mas alguns lugares até hoje ainda apresentam vestígios muito fortes, né, do uso da tatuagem, né, a maioria das vezes ligadas a crenças espirituais ou, né, de uma certa forma contar a história de um povo ou, né, de família no próprio povo. E algumas múmias já foram encontradas com algumas datas longas ali com vestígios de tatuagens. E no Pacífico Sul ali algumas ilhas apresentam até hoje uma forma bem nativa do uso da tatu, e algumas delas eu vou apresentar vídeos aqui, imagens aqui, e vou comentando um pouco. Bom, aqui é um grupo de japoneses, né, com tatuagens típicas, e no Japão sempre foi muito fechado
o uso da tatuagem, e sempre também com temas ligados às histórias locais, folclores, né, história de guerreiros e tudo mais, e sempre também com formas geométricas, né, e se encaixando de uma forma específica no corpo ali. Não era qualquer um que podia ser tatuador e nem qualquer pessoa que podia fazer tatuagem, assim como em várias outras culturas na antiguidade também. Esse é um nativo das ilhas do Pacífico Sul, né, das tribos maoris. A tatuagem que se faz na cara dessa região se chama moco, e são formas geométricas também. E nessa cultura a tatuagem começa a se fazer bem novo, né, para marcar a passagem da juventude para a vida adulta ali. Até a pessoa chegar ao ponto de tatuar a cara, ela já tatua as costas, os braços, a parte da frente. Então também marca rituais de passagem ou histórias de guerreiros. No caso dessa imagem, não sei se dá para ver de telão, é uma mulher, e as mulheres não faziam o rosto inteiro, era só a parte do queixo na mesma cultura. Essa já é um pouco mais atual, já é da época dos marinheiros, né? O rapaz tem o Pai Nosso tatuado no peito ali, com uma tipografia bem precária. Nessa época já era usada a máquina elétrica, né? E a primeira máquina elétrica foi desenvolvida a partir de um invento do Thomas Edison, que era um perfurador de papel, e ele foi adaptado para poder injetar tinta na pele também. Também é uma tatuagem da mesma época, né, sempre temas marítimos e com algumas frases, né, que significasse alguma coisa relacionada às viagens, às navegações. Vamos voltar um pouco aqui. Tirar uma. Essa é uma foto unificada, e é do lado possível o desenho que estava tatuado nessa múmia, né? Não sei exatamente de que época, mas prova que a tatuagem já está na nossa sociedade já há um bom tempo. Vou apresentar um pouco do meu trabalho. Como eu disse no começo, eu comecei a me interessar por letras sem muito estudo, então alguns dos trabalhos aqui que eu consegui reunir não tem muita técnica, não tem muito estudo aprofundado na caligrafia, mas de uma certa forma eu gosto da estética delas, eu acho interessante mostrar um pouco para vocês aqui. Como na antiguidade ali, acho que o propósito de tatuar, né, letras, frases, hoje ainda permanece o mesmo, né, sempre homenageando alguém, homenageando situações. No caso dessa tatuagem, o rapaz perdeu o avô, em cima são as iniciais do nome do avô dele, e embaixo é a frase de uma das músicas preferidas do avô. Nesse caso é o sobrenome do rapaz. O estilo que eu usei aqui é um estilo que a gente chama de ghost, tipo usar o sombreado só na parte de fora e usar a própria pele para formar a letra na parte de dentro. Também uma homenagem à filha, né? É um trabalho que é um pouco mais recente e também tem uma influência um pouco do grafite, né? Como se fossem as tintas escorrendo na parte de baixo. Iniciais é uma coisa que se faz muito também.
já é um pouco mais baseado na cursiva ali. Uma frase de música também que o rapaz gosta bastante. E nessa também eu usei um pouco da fusão do Ghost, que foi a tatuagem anterior, a duas atrás, e um pouco do preenchimento na parte interna também. Volta para o Ghost ali, fidelidade, né, com alguns ornamentos embaixo, então tentando explorar um pouco mais da ponta quadrada ali, né, na estética da letra. Esse rapaz ele é lutador de MMA e o nome que ele usa, né, na luta é cromado, então ele quis descrever isso, né, para mostrar quando ele estivesse lutando ali. E algumas frases, o inglês é muito usado, né? E algumas frases são bem típicas também, stay true, né? True love, etc. Nesse caso, eu tentei unir as iniciais, são marido, mulher e filho. Então, eu tentei unir as três iniciais em formato de coração, né? Num estilo um pouco mais possível ali, dando um pouco mais de significado também para a tatuagem. E volta ao começo aqui. E vou apresentar também o trabalho de algumas pessoas de formas diversas de se usar a tipografia na tatuagem, que normalmente as pessoas, quando pensam em escrever, a primeira fonte que se imagina são as fontes mais parecidas com o cursivo ali, da ponta fina, só que existe um universo, assim como a tipografia oferece, né, esse universo para a gente também tenta explorar isso. Eu vou precisar da ajuda do rapaz aqui para mexer. Enquanto isso, eu vou tentar falar um pouco mais da tatuagem aqui no Brasil. O primeiro tatuador a usar a máquina elétrica aqui no Brasil foi um dinamarquês, ele ficou conhecido como Luke Tatu. Ele chegou em Santos, acho que no final da década de 50, 1959 talvez, e trazendo algumas novidades que na Europa já existia, e ficou marcado como o início da tatuagem moderna aqui no Brasil. Antes disso já tinha indícios ali, né, em algumas tribos indígenas já usavam ali o ouro puro, né, com pontas, né, de espinho de peixe ou de alguma planta ali para poder marcar a pele, sempre com pontas e linhas. E de uma certa forma também contando alguma coisa. Então acho que a junção da escrita, né, com a tatuagem ela é bem mais antiga do que a gente imagina, né, que desde o começo ele sempre foi tentar contar alguma coisa do próprio corpo. Então esse casamento é bem mais antigo, não é tão atual quanto se pensa, né? Aqui é um tatuador chamado Big Means, ele é norte-americano e nessa tatuagem ele usou a escrita e o desenho, né, que é uma forma também de se usar a caligrafia na tatuagem. Também do mesmo tatuador, né, fazendo uma fusão aí de um estilo mais solto ali, um pouco de cursivo. Ainda do mesmo tatuador, né, com uma certa influência da ponta quadrada também, na parte de baixo. Ainda do Big Means. E nesse caso também ele usa a letra e o desenho para fazer a tatuagem. Esse já é um tatuador também norte-americano, mas da parte de Los Angeles, e é um tatuador que tem muita influência do grafite do picho de Los Angeles.
E nessa tatuagem ele faz uma fusão da ponta quadrada com os tipos de tipografia de rua, que é muito característico de Los Angeles, também do mesmo tatuador. Esse tatuador se chama Big Slips. Ainda do Big Slips, também usando um pouco da referência da grafia de rua, com a ponta quadrada. Nessa também. Esse já é um tatuador brasileiro, mas morou no Japão há muitos anos e também trabalha com letra, chama Fred Raff. Aqui no caso ele usou um estilo gótico com algumas misturas, né? Usou um plano de fundo aqui. Nessa também o Fred Raff usando a referência do bicho na tipografia de tatu. Aqui também o bicho. A maioria dos temas sempre voltados para coisas que significam, com significados pessoais das pessoas, né? Loyalty Justo, é a cria do rapaz que está tatuado. Essa também volta a referência do bicho, né? Com as tintas escorrendo. E aqui ele já partiu para um lado que acho que é o mais conhecido talvez da caligrafia na tatuagem, que se popularizou muito por causa de um tatuador chamado Mr. Cartoon. Ele é também de Los Angeles e a tatuagem característica dessa parte é muito voltada para a fé religiosa, né, para temas católicos. Muito do cursivo também se usa e mistura imagens sagradas, né? Coisas do cotidiano ali. O nome Fighter aqui também foi usado mesmo no estilo Ghost que eu apresentei no começo, misturando alguns elementos talvez do cotidiano da pessoa que foi tatuada. As máscaras embaixo sempre tem menção do chora agora e depois. As luvas representando que é um lutador. Na parte esquerda do telão aqui, algumas fontes misturadas também, com texto escrito, sempre voltando ali para sempre voltando à espiritualidade ali, né? Assim, então a coisa evoluiu, mas manteve alguns princípios ali. Né? Também ainda do Mr. Cartoon. E nesse caso aqui, o tatuador chama-se Post, que ele é um artista de Madrid, e ele usa muito bem, acho que consegue finalizar bem ali a estética da cursiva com alguns floreios. Frases significativas ali também, sempre mencionando fé ou afeto a alguma pessoa, família. Ainda do Post, ele é um artista também que veio do grafite, então nessa tatuagem ele faz aí trabalho com mais referências do bomb, que é um estilo do grafite. Respect também, voltando um pouco dos floreios ali, e na parte de trás é o banner um dos banners que ele usa, dá para perceber a influência também da ponta quadrada, junto com os floreios, a linha infinita. E voltando à tipografia do bicho, né?
aqui a gente já começa a ver um artista, ele é de Brasília, chama-se Tayon, e por ter se formado em Belas Artes, eu acho que as misturas que eles fazem são bem interessantes, assim, né? Dá um clima mais acadêmico para tatuagem aqui, talvez. Ainda do mesmo artista de Brasília, nessa ele faz uma fusão aí de alguns elementos de fundo ali, né? Uns tons meio azulados, mas sem perder a essência. Nessa o Tayon ainda usa ali um pouco de referência de bicho, né? Na parte de baixo ali ele faz uso da tatuagem como se fosse o efeito do spray ali no final da palavra. Também fazendo o mesmo efeito ali do spray. E o nome família, que é muito usual na tatuagem, só que feito de uma forma mais solta ali, mas acho que é bem característico do trabalho dele. E falando um pouco mais da tatuagem atual, né, quando nas Ilhas do Pacífico Sul ali a prática era de tatuar o rosto né, ter aquele significado de família ali, era bem fechado, só que com as grandes navegações ali, James Cook e tudo mais, a tatuagem começou a chegar na Europa, né, e foi chegando até a época dos marinheiros ali, e acho que a tipografia começou a tomar mais força na tatuagem a partir daí, que os marinheiros começaram a tatuar frases, né, de bravura, coisas ligadas ao cotidiano da marinha ali, até chegar nos guetos. Talvez a influência da tatuagem nas gangues também veio daí, né? Eu ia mostrar algumas coisas relacionadas aqui, mas o tempo é bem curto. Eu achei mais interessante focar um pouco mais na tipografia. E o que eu tinha para falar é isso. Eu não estou muito acostumado com palestra, desculpa se foi um pouco chato, mas a minha parte. E o Xamã deve ter terminado ali, se quiserem ver, tem um que mostra ali. Dá para mostrar? Por último, eu vou encerrar com um vídeo que eu consegui fazer nesses dias do processo todo, né? Desde o desenho até o final da tatuagem, depois que eu chamo terminar de mostrar a tatuagem dele.
detalhe para vocês ficarem com mais dor do cotovelo, no caso dele do braço. O estúdio dele é aqui, a 2 quadras daqui, na Amaral Gel 447, então você não tem uma desculpa. Ah, eu adorei, mas é em Fortaleza. Ah, apartamento 40 aí? 41. Então, Amaral Gel 447 é apartamento 41. Ou seja, se você não é macho de tatuar e está dizendo, eu até tatuaria, mas está num espírito de concurso, sua chance acabou. Aproveita. Dê assim um presente de Natal. Mostra aí. Repô. Precisa de culpar alguém. Vai lá. Não adianta. Aí é, não mais. Aí é. Ilustração de Maria Chapur. Xamã.